Olá, buenas tardes. Estamos aqui para mais um bate-papo sistêmico e hoje o assunto é constelações familiares, sistêmicas e a sala de aula. Será que tem a ver? Tem tudo a ver. Não sou eu quem digo. Isso tem todo um antes, tem todo um amadurecimento de caminhada, não só do Bert Hellinger, como de muitos outros, de muitos pedagogos, de grandes educadores, de grandes estudiosos. Tá? Eu quero trazer aqui um pouco desse assunto. Esse assunto, como todos os assuntos que a gente traz aqui, desses bate-papos, a gente não quer espremer toda uma história. Tá? A gente não pode, mas a gente pode trazer alguns elementos, algumas ferramentas para refletir. Tá? Então, claro que eu trago na minha história pessoal, já falei várias vezes para vocês aqui, eu tenho uma formação judaico-cristã, estudei em escola de freiras, né? Ao longo da minha vida me envolvi profundamente numa retomada, num chamado ancestral, espiritual, onde eu fui em busca da minha ancestralidade, das minhas raízes, da minha árvore da vida. Ao longo da minha vida, isso se desdobrou, eu aprofundei dentro das minhas ferramentas terapêuticas e hoje eu trago aqui, né, para compartilhar também de muitos aprendizados diretos na minha vida, de grandes curas na minha vida e ainda tenho muito a curar, né? E de todo um desdobramento desse olhar, dessa pedagogia sistêmica na sala de aula. Então, se a gente toma como ponto de partida, por exemplo, uma escola numa aldeia, a gente vai ter uma leitura aí de uma cosmovisão étnica diferenciada, né, que cai numa série de outros desdobramentos, comparado com a nossa educação, digamos assim, Maria Montessori ou Piaget, né? As nossas bases, as nossas referências vão mais ou menos por aí. Né? Porém, uma leitura de uma escola lá da aldeia, ela nem pensa sobre isso. Ela parte de outras premissas e de todo um contexto e conexão com todo um metasistema, né? Mas não deixa de observar como é que cada criança se manifesta dentro da sala de aula. E aí é muito interessante, eu quero compartilhar com vocês, por exemplo, das brincadeiras indígenas, onde nessas brincadeiras e também numa série de outras danças da arte, da cultura indígena em geral, se destacam aí lideranças, desde pequenininho, né, o chondar, o guerreiro, o líder dentro de uma comunidade, ele vai se destacando dentro da sua educação tribal como um futuro guardião, como um futuro pajé, como um futuro guerreiro que vai atuar dentro de uma determinada linha, né? E por aí vão se desdobrando muitos outros talentos. E também por aí vai se observando o que cada criança está trazendo dentro da sua alma, dentro do seu ânima, porque essa criança vai refletir o quê? A maneira como ela o quê? Como ela olha o mundo, como seus pais, como toda a comunidade olha esse mundo e vive neste mundo. Então, isso dá uma conversa extensa, isso dá um fórum de debates, né? Aliás, já participei de muitos sobre essa questão da respeitabilidade ao Nhanderecó, Marangatu, ao modo honrado e divino de ser de cada um,
de cada etnia, né? E sobre toda a questão da educação. Porém, aí nós estamos trazendo aqui a questão do olhar de Bert Hellinger para dentro da sala de aula. Então, isso dentro do olhar sistêmico chama-se pedagogia sistêmica, né? E dentro da sala de aula, como é que cada criança se expressa, se comporta, né? Uma criança mais introvertida, outra mais extrovertida, uma criança que bate, que agride, outra que recebe sempre a agressão, que é digamos assim, o saco de pancada, né? E por aí também nós poderíamos dizer aquele que sofre mais bullying, né? O bullying, pessoal, é muito antigo. Eu sofri bullying, né? E na minha época, eu tenho 60 anos, na minha época não era visto como bullying. Eu tive vários episódios de bullying, né? E guardo muitos registros que hoje, claro, que olho com outros olhos, né? E também olho com os olhos da minha família, do como a minha família se posicionava. E eu era bolsista, né? Então eu tinha assim muita obrigação, uma responsabilidade muito grande de não rodar nunca, de não ficar em recuperação nunca, né? Então esses olhares todos, essa criança que apanha, essa criança que dá, essa criança que não se expressa, que não tem voz, ela precisa, dentro principalmente desse olhar que a gente tanto contempla e tanto traz para a partilha, essa criança precisa ter voz. E se essa criança não tem voz, nós voltamos, e aí importantíssimo esse elo entre escola e família, que muitas vezes a gente pensa que acontece de forma satisfatória, mas ainda temos muito chão pela frente. Existem crianças que têm transtornos, crianças de diferentes níveis sociais, e isso ainda afeta muito todo um processo educacional, todo um processo em sociedade, todo um processo da persona, né? Da persona desta criança com o seu mundo e com o seu mundo e com o mundo lá fora, né? O mundo aqui dentro e com o mundo lá fora. Então, trazendo esse olhar sistêmico para dentro da sala de aula, a gente começa a investigar e a ver, né, com mais clareza como cada criança está refletindo o seu sistema. Os gatos falam. Eu tenho que mostrar para vocês. Olha aqui. Olha o que esta criança trouxe. Ela trouxe um brinquedo e ela tá lá brincando com aquele outro, né, que é menorzinho, é um gatinho que tem 6 meses. Essa a pretinha já é adulta, né? Os animais, eu estou fazendo esse parêntese aqui, porque o que nós estamos trazendo para nós? Essa questão da pedagogia sistêmica. E nós estamos trazendo para nós a maneira como cada criança, né, cada ser se manifesta dentro do seu espaço, dentro da escola, em sociedade, na sua casa, né? E os animais captam o tempo todo o campo, né? E não é absurdo eu dizer aqui que estão trazendo algo para que nós possamos ver, né? Ali 2 gatinhos interagindo, brincando, miando, manifestando algo nessa interação, né? E vamos transpor isso para a realidade
prática da escola, né, das crianças, das nossas crianças, dos nossos filhos, netos, bisnetos. Meu filho estudou em uma escola que tinha como base o método Montessori. Então, esses métodos, o método Piaget, o método Montessori, eles são os métodos mais, digamos assim, reconhecidos e praticados dentro das escolas, dentro da educação como um todo em sociedade. Porém, indo além, né? Quando nós entramos com o olhar sistêmico dentro da sala de aula, nós começamos a observar o que cada criança traz do seu sistema e dar a voz a isto, permitir que essa criança dê a voz dentro das suas sensações e percepções, vai envolver um conjunto de fatores e de interrelações aí, interfaces aí, entre educadores, entre o corpo docente, né? O corpo que dirige, o corpo que educa, a família dessa criança, para descobrir juntos o melhor método para que essa criança tenha voz. Porque muitas vezes esta criança em casa, ela não tem voz. Muitas vezes esta criança pode ter sofrido traumas brutais, ela pode ser órfã de pais vivos, né? Os pais podem ser, por N razões aí, adultos problemáticos, adultos disfuncionais, pode ter uma infinidade de fatores aí. Dentro desse sistema familiar pode haver, por exemplo, patologias, transtornos, né? Transtornos. A gente, quando fala em transtorno, a gente insere aí uma série de transtornos. Transtornos psíquicos, mentais, transtornos comportamentais, transtornos de vícios como alcoolismo, entre outras tantas coisas. A minha ideia aqui hoje não é me aprofundar nos transtornos, nas patologias, mas sim trazer para esse nosso olhar, o olhar para dentro da escola, esse olhar sistêmico, esse olhar que vai além do aparente, né? Então, por exemplo, queria dar uma lida aqui numa parte de um texto de uma pedagoga, Simone, do Instituto IP Roxo. E a Simone diz o seguinte, dentro de um determinado momento aqui, né? O que as constelações têm a ver com a pedagogia e com a educação? Tem tudo, já dissemos, né? Pois atuam em todos os sistemas, sejam familiares ou organizacionais. E a partir dos estudos dela, né, da Simone, e da formação na área de constelações familiares, ela pôde compreender como as leis do amor atuam na sala de aula e na escola como um todo. Com a nova postura, com o novo olhar sobre as famílias, as crianças e a instituição mudaram completamente. Os julgamentos foram os primeiros a serem deixados de lado, para trás, e com isso o respeito e o reconhecimento que as famílias são a base para que o nosso trabalho na sala de aula aconteça com fluidez. E diante disso, também é necessário nos despirmos de certos estereótipos e da ideia mágica de que crianças perfeitas, né? Que as crianças devem ser perfeitas, reconhecendo aí que cada uma carrega consigo amor e dor do seu sistema familiar. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Esse assunto mexe comigo.
Então, amor e dor do seu sistema familiar, colocando ao coração, principalmente, aquelas situações que pareciam mais difíceis dentro de cada uma dessas crianças que nos chegam. Tá? Eu trabalhei muito tempo com crianças em risco mesmo, em vulnerabilidade social, crianças e adolescentes. Tá? Então, dentro da minha experiência direta com crianças de rua, com crianças que viviam dentro do seu sistema familiar diariamente, né, o contato com grandes dores do seu sistema, grandes frustrações aí também, né? Eu pude ir registrando e trazendo para o meu dia de hoje, para o meu hoje dentro das constelações, muitos elementos, muitas respostas. Aí ela segue, né, falando um pouco sobre os alunos difíceis. Em suas observações, Bert Hellinger pôde constatar que crianças difíceis são as que mais amam seus sistemas familiares, e por amor denunciam que algo não vai bem. A quebra da lei do equilíbrio aí, né? Algo está em desordem. Quebra da lei da ordem. Ou está faltando alguém. Quebra da lei do pertencimento. Então, em uma análise mais profunda, quando Bert colocou em uma constelação familiar um caso de uma criança difícil, ele relatou no seu livro Olhando para a Alma das Crianças que a criança difícil está em ressonância com outra pessoa. Ao invés de querer corrigir o problema, por exemplo, é bem importante ler isso aqui, bem importante trazer essa... Mexeu comigo, me deu um soninho. Um soninho sintomático. Essa questão do soninho me lembra muito a minha infância. Quando começa a tocar em alguns assuntos, às vezes eu tenho vontade de ir lá pro colinho. A criança difícil está em ressonância com outra pessoa. Então, ao invés de corrigir o problema, por exemplo, através de advertências que nada adiantam, olhamos com a criança para a pessoa em sua família que quer ser acolhida. Essa ideia já nos alivia e alivia a criança também. Ela já não é tratada por nós, né? Ela já não é tratada por nós, nós vamos com ela por esse caminho, juntos. E nesse caminho ela se sente segura conosco. Então ela relata que na experiência dela direta, esta pedagoga Simone, ela relata que pôde observar esta segurança quando as crianças se sentiam à vontade com a presença dela, acolhidas para expressar e aprender. Então aí entra muito o papel do professor, do educador, né? Que nesse caso conseguiremos ser professores bem-sucedidos quando colocamos os pais das crianças no nosso coração e sem julgamentos do como deveria ser, respeitando o destino das crianças exatamente como é. Por vezes ficamos chocados quando dizemos aceitar o destino da criança exatamente como é, pois de certa forma aprendemos que somos salvadores e que temos o poder de transformar a vida das crianças. Entretanto, ela relata, aprendi que tudo que conseguimos julgando os pais é que as crianças se voltem contra o professor, fiquem brabas e até mesmo limitem o seu aprendizado. Então, ela cita aqui Marianne Frank,
uma grande professora e consteladora familiar, pioneira em divulgar o seu trabalho com a pedagogia sistêmica em várias partes do mundo no seu livro Você é um de Nós, onde ela relata que as constelações familiares a conduziram a uma nova compreensão de alunos. Ela escreve: vi como estão inseridos em suas famílias e sua lealdade a elas, mas também reconheci as forças que empregavam constantemente para ligar sua vida familiar à escola e percebi que essas forças poderiam ser frutíferas. Na verdade, isso acontece quando nós, professores, abrimos o nosso coração às famílias, permitindo-lhes entrar em nossa sala de aula como uma presença invisível e permanente. Sim, para a criança talvez esteja sendo melhor esta sensação, quando o professor a vê e traz, e atrás dela também vê os seus pais e respeita no seu coração toda a grandeza que vem através dela. Por isso, disse que, dentro da postura sistêmica, um bom lugar, o lugar que impulsiona a criança para o mais, é o professor colocar-se em último lugar numa hierarquia entre pais, filhos e escola, sabendo que os pais têm precedência nessa relação, pois eles são os que deram a vida a essa criança e a levaram para a escola. Faz sentido? Faz, né? Para mim faz muito sentido. Vivi muitas questões relacionadas à minha própria educação escolar, né? Minha própria educação escolar, eu tenho muitas lembranças, muitas coisas boas, mas eu também tenho muitas coisas assim difíceis, né? Porque quando eu tinha lá os meus 10 anos que meu pai faleceu, eu tive me lembro muito bem disso, eu tive um ataque de nervosismo, onde eu só ria de tudo. E nesta altura, minha mãe foi chamada e foi perguntada sobre o seguinte: o que eu tinha, se eu tinha uma disritmia, se eu estava perturbada mentalmente, que eu só ria. Isto que eu tinha perdido um pai, né? E, ok, levou-se a mãe, né? Não estou criticando o meu sistema escolar, né? Tudo foi como tinha que ter sido e cada sistema carrega o seu formato. E hoje eu faço algo de bom com tudo isso, certamente. Mas na época eu me senti muito mal. Me senti muito mal porque, meu Deus, a culpa era minha, né? E eu achava então que eu era responsável por algo que não estava de acordo. E a minha mãe também achava. Então a escola aí, né? Talvez tenha, né? Talvez não. Teve uma falha em não trazer esse olhar desse antes, esse olhar dessa perda, esse olhar de uma criança que havia perdido pai e mãe. Porque quando a gente perde um pai muito cedo, a gente também perde a mãe. Porque a mãe sai para o quê? Para trabalhar, né? Então a gente fica o quê? Sozinhos, né? Então trazer esse olhar é de vital importância, certo? Eu espero que com essa pequena abordagem a gente olhe diferente e além do aparente, e que a gente possa trazer para dentro, né? Trazer para a sala de aula esse olhar, honrando todo um antes, honrando pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, honrando o antes das nossas crianças e respeitando.